E nós começamos o Liberdade de Opinião mais cedo, porque a partir das 9 horas da manhã, horário em que tradicionalmente apresentamos as opiniões, as análises de Sidney Rezende e Alexandre Garcia, começa lá em Brasília o depoimento do ex-ministro Ernesto Araújo. Nós vamos acompanhar, por isso colocamos o despertador do Sidney Rezende para tocar mais cedo. Tudo bem, Sidney? Bem-vindo, hein? Tudo bem, senhoras e senhores, Colombo, à disposição. Bom dia. Então vamos em frente, meu caro Sidney. Daqui a pouquinho, daqui 38 minutos, começa o depoimento de Ernesto Araújo à CPI da pandemia. A sessão está marcada para 9 horas da manhã, geralmente atrasa um pouquinho, mas a partir das 9 já estaremos ligados com Brasília. A expectativa é de que os senadores da comissão peçam explicações sobre a gestão de Ernesto Araújo no Itamaraty, especialmente naquilo que diz respeito ao trato com a pandemia do novo coronavírus, o papel desempenhado pelo Ministério de Relações Exteriores durante a crise sanitária, termos de atuação para a importação de vacinas e insumos para o Brasil, contrato com organismos multilaterais para a compra de vacinas, como o Covaxin, por exemplo, engendrado, organizado pela Organização Mundial da Saúde, a defesa de medicamentos sem comprovação científica, declarações contra a China, por exemplo, chamando o coronavírus de comunavírus, ou seja, assunto não vai faltar para daqui a pouco, hein, Sidney? Hoje a CPI vai ser animada, é uma boa sessão, a mais importante é do general Pazuello amanhã, mas hoje pode ficar ligado aqui na CNN que você vai ter muita coisa. É bem verdade que Ernesto Araújo não tem aquela comunicação muito agradável, ele não é muito desenvolto, mas ele representa o que se pode chamar da ala ideológica. Ele foi indicado por Olavo de Carvalho, astrólogo, um pensador conservador que mora nos Estados Unidos, influiu muito, primeiro um ano e meio, vamos dizer assim, do governo Bolsonaro. Ele pretendia realmente que o governo seguisse um caminho que acabou não seguindo exatamente o que ele desejava, foi se perdendo no meio do caminho algumas destas mentes, vamos dizer assim, mais conservadoras dentro do governo, pessoas que foram demitidas, foram afastadas, desmantelou-se um pouquinho, né, esse prestígio Olavo de Carvalho no meio do caminho. Mas Ernesto Araújo foi indicado por ele. Ernesto Araújo muito ligado a Eduardo Bolsonaro, deputado por São Paulo, filho do presidente, e você lembrou muito bem, essa história da China já se arrasta há algum tempo. Há um ano, Ernesto Araújo escreveu. Ele não falou, ele não interpretou, não disse, não foi uma frase, não foi uma entrevista. Ele escreveu no blog dele que nós estamos de volta aí com um pesadelo comunista. O chanceler sustentou que o comunavírus, como você bem citou, era como ele chamava esse vírus do coronavírus, é um vírus ideológico, era mais perigoso que a Covid-19 e, na ocasião, a doença só tinha 180 mil vítimas. Era muita gente, mas muito distante da tragédia que enfrentamos hoje. Isso criou já, desde aquele momento, animosidades com o governo da China. O embaixador chinês não se dava bem de jeito nenhum, porque considerava um desrespeito como Ernesto Araújo tratava o seu país. Então, eles já, desde sempre, né, mantiveram esse distanciamento. Houve muita pressão no sentido de que se mudasse ali o ministro das Relações Exteriores. Isso foi feito, mas nós vamos ter, portanto, este cenário. Olavo de Carvalho, Eduardo Bolsonaro, cloroquina, relação com a China, tudo isso no mesmo pacote, e vai ser uma sessão animada hoje. Agora, existem pontos positivos na gestão do ex-ministro Ernesto Araújo, Sidney, pontos que os governistas podem usar para defender a gestão dele como ministro? Bem, o que ele vai tentar provar é justamente isso, que ele e todo mundo foi conhecendo o andamento da doença conforme tudo foi acontecendo. Em parte isso é verdade, porque ninguém poderia imaginar que fôssemos nos arrastar durante meses e meses e tudo indicando que vamos ultrapassar este ano, entrar com o problema para o ano que vem e talvez reavivar vacinações nos anos vindouros, porque esse é o tipo da doença que ela não vai embora e ela não acaba de vez. E é ele que vai demonstrar
demonstrar essa nova política, de certa maneira, crítica do que ele chama de globalismo e globalização, né? O governo Bolsonaro pretendeu desde o início, aí ele tinha naquele momento a força e o prestígio do governo Trump. Quando o Trump perde a eleição, o governo definha e perde importância. A oposição chama de um governo pária, né? Que bota o país, como o Brasil, como se fosse um país fora do concerto internacional. Mas se você não quiser ir tão longe assim, concretamente hoje é um governo mais isolado do que fora naquele início. Então Ernesto Araújo vai tentar, evidentemente, comprovar isso, que tentou ajudar a relocalizar o país dentro do novo cenário. E ele disse há bem pouco tempo, depois que saiu do governo, do Ministério das Relações Exteriores, que ele acha que o governo Bolsonaro perdeu a alma. Certamente isso vai ser indagado. E você está certo, os governistas vão, de alguma maneira, tentar puxar deles os elementos positivos, dizer que ele também não foi tão frontalmente contrário assim à China. Mas outro negócio, né? Os fatos vão no sentido oposto. Por isso eu tenho a impressão que vai ser uma sessão boa, justamente por isso, né? Os governistas vão ter que se esforçar muito para defender Ernesto Araújo, enquanto os oposicionistas vão bater bastante. Bom, amanhã tem o depoimento do ex-ministro Pazuello, não é, Sidney? E fatalmente nós vamos tratar muito deste assunto na edição de amanhã do Liberdade de Opinião, que também vai começar mais cedo, 8h20 da manhã, porque às 9 de amanhã, quarta, começa o depoimento do ex-ministro Pazuello. Ele vai depor com um habeas corpus no bolso, concedido pelo Supremo Tribunal Federal, que garante a ele o direito de ficar em silêncio quando achar conveniente. A mesma demanda, o mesmo pedido foi feito pela depoente da quinta-feira, secretária do Ministério da Saúde, médica Mayra Pinheiro. Ela também foi ao Supremo Tribunal Federal. O habeas corpus solicitado por ela tem 3 pontos: garantia da previsão de não produzir prova contra si mesma, direito de estar acompanhada por um advogado e interrupção do depoimento caso uma das prerrogativas da testemunha seja desrespeitada por qualquer um dos senadores. O relator do habeas corpus do ex-ministro Pazuello foi Ricardo Lewandowski, da médica Mayra Pinheiro será o ministro Gilmar Mendes. Aí, Mayra Pinheiro, que é médica e é uma das defensoras também do chamado tratamento precoce, foi a Manaus durante aquele período de crise no Amazonas com outros médicos para estimular os médicos do estado a distribuírem medicamentos sem comprovação científica para tentar, de alguma forma, diminuir o número de pessoas com sintomas mais graves da doença, diminuir a incidência do vírus no Amazonas. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo pedido de habeas corpus agora da médica Mayra Pinheiro, uma das principais assessoras do ex-ministro Pazuello. Nos mesmos moldes do general Pazuello, né? Ela não pode reunir provas contra ela se ela entender que alguma pergunta a conduz nesse sentido, e eu acho que ela vai ter as mesmas garantias dele. Isso não significa silêncio na sessão inteira. Isso não significa que toda pergunta diz não vou responder, só vou responder em juízo. Não é assim. Ela não pode reunir provas contra si, mas ela tem o dever de esclarecer assuntos de ordem circunstancial, que ela tenha a verdade a seu favor, que ela tenha visto, porque lá ela vai se comprometer a falar a verdade, que ela saiba alguma coisa que possa acrescentar ao trabalho da CPI para fazer um relatório, esperamos, isento mais adiante. Ela é conhecida como Capitã Cloroquina. E por quê? Porque ela defende o uso desse medicamento e sempre o fez. E vão querer saber dela detalhes também, qual foi a orientação que ela própria deu na função de secretária de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde em Manaus. Você citou isso aí na sua introdução. E por que foi importante? Porque em Manaus que se viveu o seu maior drama histórico e do país também, e um dos exemplos mais trágicos do mundo, quando se faltou mais adiante oxigênio para que as pessoas pudessem respirar no momento mais crítico acometidas pela doença. Então ela, ao insistir com o uso da cloroquina, e não foi a única, evidentemente, o próprio presidente inúmeras vezes também chancelou o uso desse medicamento, que é um medicamento importante, útil para o tratamento de várias doenças, mas ele não tinha aquela prescrição, né, que se pretendia dizer que precocemente, ao se usar a cloroquina, se evitaria mais adiante contrair a doença. Não é assim. Os médicos podem até receitar a cloroquina,
cloroquina em situações diversas, conforme o paciente, do ponto de vista individual, mas não desse uso coletivo como o governo acreditou. Então, isso vai ser realmente o calo dela, cloroquina. Esse nome Capitã Cloroquina fará sentido e ela vai ter muitas dificuldades. Eu acho até que, diferentemente do general Pazuello, que vai muito protegido, treinado, preparado, com advogado, ela vai também, é mais provável que ela fique mais vulnerável. Mas isso é só na sessão, se eu não estou enganado, de quinta-feira, né, Colombo? É isso aí, quinta-feira. Agora, Sidney, duas perguntas em uma. Você acha que o Supremo vai conceder a ela o habeas corpus, como tem feito ao longo da história, né? Não exclusivamente na CPI da pandemia, em outras CPIs também, o Supremo Tribunal Federal habitualmente concede esse tipo de direito ao depoente. E se com um habeas corpus, um depoimento fica mais fraco do que um depoimento em que o depoente não tem o habeas corpus? Claro que com habeas corpus fica mais fraco, porque toda e qualquer pergunta que se apresente como mais pressão, com mais tonalidade, né, com mais veemência, ela pode argumentar que aquela forma não está a tratando bem, ela não está se sentindo respeitada e ela está ali com um HC, o habeas corpus, que o advogado vai estar ao lado dela, que daria direito a ela não responder. Enfraquece, mas não destitui da CPI a condição de continuar perseguindo como cão perdigueiro, né, para identificar pelo faro onde tem um problema mais sério. E o uso da cloroquina é um desses problemas mais sérios, hoje mais do que comprovada que realmente essa medicação ela não tem o uso que se pretendeu e se pensava em meses anteriores. Agora, já existem vários precedentes, não só do general Pazuello, para que se permita alguém utilizar-se de um habeas corpus. Então é possível que ela conquiste, mas eu não li ainda as argumentações de defesa dela para saber se são fortes o suficientes para isso. A princípio, eu acho que o Supremo pode dar a ela, sim, essa condição, principalmente ser tratada de forma respeitosa. Ela, inclusive, está supondo que possa existir agressividade nas perguntas contra ela por parte dos senadores e tem sido um pouco atônica na visão de quem tem ido lá, achando que os senadores estão inquirindo os depoentes na comissão de uma forma um pouco exagerada, né? Com pressão demais. É isso que ela também quer evitar. Mas nós sabemos que não é só isso que ela quer evitar, né? Ela quer evitar se imiscuir nesse assunto cloroquina, porque ela está cada vez mais envolvida, é Capitã Cloroquina, como diz o apelido, né? Ela precisa desonrar este apelido, né? Localizando melhor o que ela pensa a respeito. No entanto, se ela disser, não, eu sou a favor da cloroquina mesmo, e mesmo que a OMS diga o que disseram, mesmo que as entidades médicas também condenem o uso, acho que ela tem que ser usada por isso, por aquilo, certamente a CPI vai perseguir para saber se pessoas morreram por conta do uso indevido dessa medicação. Porque incentivadas por muitos, teve gente que comprou na farmácia cloroquina e fez a automedicação. Então não foi nem um médico que foi responsabilizado ou seria o responsável pelo uso. A própria pessoa acreditou que tomando cloroquina ela não pegaria a doença. Esse é um grande equívoco que pode ter levado alguns brasileiros à morte. Bom, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou um ofício ao presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, com um levantamento de todas as investigações que estão em curso no Superior Tribunal de Justiça sobre gastos dos estados no combate à Covid-19. As apurações revelam informações sobre as gestões, por exemplo, do ex-governador do Rio, Wilson Witzel, do governador da Bahia, Rui Costa, Helder Barbalho, do Pará, Wilson Lima, do Amazonas, além de alguns procedimentos preliminares que envolvem o governador mineiro Romeu Zema e o governador paulista João Dória. Sidney, a CPI, os senadores, aliás, a gente ouviu agora há pouquinho o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que é um dos autores do pedido de CPI e que pede insistentemente a inclusão de governadores e prefeitos na CPI, quer ouvir a Polícia Federal para saber sobre as investigações em andamento. Em qual momento a CPI vai se dedicar a olhar se houve desvio de dinheiro da União para estados e municípios ou para corrupção ou para outras finalidades, como pagamento de folha de salário, pagamento de precatório? E a CPI deve se interessar por esse tema?
Sim, deve estar no escopo e objetivo, não é só investigar o governo federal, vai fazê-lo, não o fará agora, não se tem nem um mês ainda de CPI. Há uma ansiedade dos governistas, porque se analisar agora a situação de prefeituras e governos estaduais, se tirará do foco a investigação que está ainda no seu andamento no âmbito do governo federal, e é um bom negócio, evidentemente, para a minoria governista, que defende o governo da situação. E isso vai ser analisado, mas um pouco adiante. Você lembrou bem, olha, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pará, São Paulo, esses governos todos estão na alça de mira. Essa documentação, esses processos que a Procuradoria enviou para a CPI, foram processos liberados e assinados pela subprocuradora-geral Lindor Araújo, mas todas elas chanceladas pelo procurador Aras. O procurador Aras, que todo mundo sabe, tem ambição de amanhã, quem sabe, ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, ele não tem contrariado o governo federal, tem trabalhado em linha com o governo federal. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. E há pequenas pontes entre essas duas coisas. Então, explicando melhor, o que se quer, né, neste preciso momento, governistas, que se discuta logo a situação dos governadores. O que querem aqueles que integram a maioria? Tratar disso um pouco mais adiante. O que quer Aras? Responder tudo em favor do governo o mais rapidamente possível, principalmente a investigação dos governos estaduais, para, de certa maneira, ficar bem com o governo federal. Mas não é a Procuradoria tão somente que fará essa investigação preliminar agora, né? E sim a CPI que vai puxar o novelo com depoimentos e levantamentos de dados e tudo mais. Então tem um aspecto de ordem política que envolve a Procuradoria, a CPI e os interesses de cada parte dentro dela. Normal, dentro da política que normalmente se tem e se analisa dentro de uma comissão parlamentar de inquérito delicada e especialmente importante como essa que eu já disse, a mais importante do governo Bolsonaro. Vamos aguardar. Vai se tratar sim dos governos estaduais e se tem que tratar, viu? Porque se tem que perseguir cada centavo também. E há muitas suspeitas e denúncias de corrupção incríveis. As mais conhecidas, elas tratam principalmente do governo do Rio de Janeiro, né, e alguma coisa do governo do Amazonas, mas é preciso saber como é que os outros governos também trataram das matérias. Bom, em acordo de delação premiada fechado com a Polícia Federal, o ex-governador fluminense Sérgio Cabral revelou esquemas de corrupção construídos e mantidos por ele durante os 8 anos em que foi governador. Preso desde 2016, Cabral foi condenado a nada menos do que 342 anos, 9 meses e 16 dias de prisão. Já são 18 condenações, podem vir outras pela frente. Cabral revelou eventuais pagamentos de propina para barrar investigações, supostas compras de decisões judiciais e de apoio político de partidos. O ex-governador também revelou ter articulado supostos subornos a ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União. Em notas enviadas à CNN, os citados pelo ex-governador negam as participações no crime. Sidney, Sérgio Cabral tem o que revelar? Ele é o chefe do esquema de corrupção? Ele pode entregar alguém que esteja acima dele e com isso contribuir para o combate à corrupção no país? Dá para levar a sério um acordo de delação premiada com o Sérgio Cabral? Essa é a minha pergunta direta. Sim, dá para levar a sério porque ele já se convenceu de há muito, passando por aquelas fases que a emoção, né, flagra alguém que primeiro é preso, acha que é inocente, depois acha que vai sair rapidamente da prisão e lá permanece, depois começa a se acostumar à prisão, começa a perder relações afetivas, perde contatos, perde amigos, começa a viver o drama, né, da prisão que se progride, depois entra na justiça, vai perdendo, vai sendo condenado, entra no desespero total. Não resta saída ao governador Sérgio Cabral se não dizer tudo o que ele sabe. Então, dá para confiar? Dá, porque ele está com a corda no pescoço. Ninguém com esse número de anos de condenação que você citou aí, ainda que possa permanecer lá uns 30, 35 anos, suporta, né, esse tempo todo. Ele quer agora ficar em casa, né, para que ele possa
através da prisão domiciliar, desafogar um pouco esse drama, que deve ser terrível, de alguém preso durante muito tempo. Então ele tem sim o que dizer, e esta credibilidade para dizer, embora ele tenha perdido a credibilidade política, advém desta pressão, né, de alguém dentro da prisão. Eu recomendo, eu sei que você já citou aí mais cedo, mas eu recomendo que as pessoas acorram até o nosso site e leiam o trabalho que fizeram Maria Mazei e Leandro Rezende, trazendo detalhes desse relatório da delação premiada. Há um caso já noticiado pela CNN de algum tempo, né, que foi aquele do então presidente do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, ministro Dias Toffoli, que decidiu pelo arquivamento de 12 inquéritos, do total de denúncias feitas por Sérgio Cabral. É muito difícil quando alguém se predispõe a falar, como você disse, ou acima, ou de um poder paralelo, ou falar da justiça, ou denunciar juízes, denunciar esquemas mais pesados, que esse processo acabe avançando, viu, Colombo? É difícil. O ex-governador Antony Garotinho também chegou a denunciar um naco da justiça, o caso empaca em algum lugar, é arquivado, não se avança, não se investiga, se arquiva, né, como eu disse, de uma maneira às vezes até pouco explicada. É importante que essa delação de Sérgio Cabral, ela seja reavivada, porque ele tinha correlação com todo mundo. Você falou, ele era o chefe e tal, e de fato, e era o governador de um importante estado, com a ambição de ser candidato à presidência da República. O pai dele, Sérgio Cabral, a mim mesmo me disse uma vez, meu filho vai ser presidente, ele tem tanto talento, tanta capacidade política, ele será presidente da República. Então havia essa convicção. Ninguém sabia, nem o pai dele, nem eu, nem você, nem ninguém, é que ele no poder engendrou um sistema, um modelo corrupto tão perverso, tão radical, tão absurdo, tão irreal, né? Ao ponto de você dizer que ele entrou para a história. Entrou para a história como alguém até parece com desconexão de alguma forma, psíquica, né? Porque estava envolvido em tudo. Precisamos saber por que as coisas não avançam quando tem denúncias que envolvem parte do judiciário. É agora que a gente vai saber de fato se essa delação premiada vai ter uma utilidade para varrer mesmo e tirar o que está errado, ou varrer mesmo para debaixo do tapete. Sidney Rezende, boa terça-feira. Vamos acompanhar juntos daqui a pouquinho, a partir das 9h, o depoimento do ex-ministro Ernesto Araújo. Certamente será um dos temas de amanhã no Liberdade de Opinião, que também começa mais cedo às 8h20. E às 10 horas estaremos também na CNN Rádio e vamos lá fazendo comentários enquanto o depoimento transcorrer. De olho aí no que você está fazendo e vamos ouvir também da nossa parte para levar para o nosso telespectador e ouvinte o que há de melhor. Até amanhã. Até. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.